Sejam bem-vindos, alunos do ID, para mais uma etapa desse nosso treinamento. Hoje nós estamos na aula número 4, falaremos sobre ficha técnica. Continuaremos naquela questão do cadastro de produto, vindo passo a passo, cada módulo, cada formato de parametrização. E a ficha técnica, nós vamos dar continuidade que nós falamos na aula passada. Entendemos que a ficha técnica é algo complexo, realmente é algo que nós precisamos de tempo, calma, para que esse conceito seja bem assimilado, pois é algo que não acontece nas empresas. É por isso que em grandes empresas, sabe, muitas empresas não trabalham com ficha técnica por falta de conhecimento. Só que isso é muito importante para a empresa. Pensa bem como controlar um estoque, como montar um preço de venda se você não faz uma ficha técnica. Agora, isso envolve trabalho, isso envolve conhecimento, ou seja, e muitas das vezes as pessoas responsáveis nas empresas por essa atividade, por essa operação, não querem ter esse trabalho e às vezes não têm conhecimento. Então, percebem o diferencial que vai gerar um aluno do ID, um profissional desse gabarito que chega numa empresa com conhecimento suficiente para fazer uma ficha técnica? Imagina uma padaria. Eu sempre toco na padaria, que é uma área que eu trabalho há muitos anos. Eu tenho conhecimento de causa para falar sobre padaria. Já dei muita consultoria para padaria. Padaria, ela trabalha muito com produção. A parte mais dá lucro numa padaria são os produtos que eles produzem. Percebe a importância, então, de você poder avaliar como precificar, como determinar quanto que você gastou para produzir um bolo, um pão, um sanduíche, e aí, a partir dessa informação, você tem como saber qual a margem de lucro, quanto que eu quero lucrar para botar um preço de venda. E acontece que muitas empresas não fazem isso. Elas cobram de acordo com a concorrência. E se a concorrência estiver errada? Se eles não souberem botar o preço correto, você vai para o buraco junto. A empresa afunda junto com a outra, por falta de conhecimento. Então, nós estamos preparando profissionais de alta performance. E a ficha técnica é algo diferenciado, que traz um conhecimento que poucos detêm. Então, o que eu falo para vocês? Peguem esse material, essas aulas, assistam quantas vezes forem necessárias. Daquele jeito, eu vou repetir, vou ser repetitivo aqui. Coloque um fone de ouvido, assista isso num ambiente adequado, quantas vezes for necessário. Essa informação, ela tem que ficar na sua cabeça, tá? De forma permanente, tá? Permanente, não é algo que você vai fazer uma prova e depois você vai esquecer tudo. Você vai usar isso no seu ambiente de trabalho, tá? É muito comum chegar numa empresa e isso não existir. Então, se você chega com conhecimento para organizar esse setor da empresa, você já vai para um outro patamar, percebe? E isso tem em muitas empresas. São várias empresas que precisam desse conhecimento, tá bom? Então, hoje nós vamos estar dando continuidade à ficha técnica. Eu vou revisar o que eu falei na última aula e vou acrescentar a parte de estoque relacionada à ficha técnica, tá bom? Vamos abrir, então, aqui a nossa aula de hoje. Aula 3, ficha técnica. Vamos revisar, tá? O que é uma ficha técnica? Produtos que são fabricados no estabelecimento precisam de uma receita. Já falamos sobre isso, mas eu vou fazer questão de revisar a aula passada e complementar com essa de hoje. Essa receita, que é um termo, sabe, não muito técnico, chamado de ficha técnica. Qual é o objetivo da ficha técnica? Registrar todos os ingredientes necessários para a fabricação de um determinado produto. Já temos até exemplos práticos que acontecem na sua casa, por exemplo. Você vai fazer um pudim, você vai fazer um bolo, para aqueles que detêm esse conhecimento, né? A mãe, o pai, o filho, quem sabe nessa área. Você não tem uma receita para fazer um bolo, um pudim? Então, a ficha técnica nada mais é de colocar no papel, no cadastro de produto,
quais são os ingredientes e quais as quantidades necessárias para fazer um determinado produto. Isso é a ficha técnica. Vamos dar um exemplo disso aqui? Preste atenção. Vamos imaginar um bolo de coco. Quais são os ingredientes? Trigo, açúcar, manteiga e coco. Observe ali. Lembrando, tá, gente? Aqui não sou nenhum especialista, não. Vai ter gente aí que vai falar, nossa, não tem nada a ver essas quantidades, não tem nada a ver esses preços. Esse não é o objetivo. Eu estou dando números para ficar mais fácil para você conseguir entender. Então, quando eu falo de um bolo, preste atenção. Eu estou falando de um bolo que pesa 1 quilo. Mais para frente, nós vamos estar explicando por que eu tenho que falar de 1 quilo. Já vou antecipando, porque o preço do bolo é em quilo. Então, essa receita vai ser para 1 quilo de bolo, porque quando eu chegar no preço final, né, vai ficar mais fácil para eu precificar isso aí. 1 quilo de bolo custa X. Eu tenho uma margem de lucro que eu vou colocar nesse preço para ter meu preço de venda, tá bom? Então, vamos falar desse caso aqui. Eu gasto para fazer 1 quilo de bolo 600 gramas de trigo ao preço de R$ 3,50. Que preço é esse? É o preço do quilo do trigo. Então, quando eu fui lá no supermercado, eu comprei 1 quilo de trigo, custa R$ 3,50, tá bom? E aí, como é que eu chego? Quanto que eu gastei do trigo? Se eu multiplicar 600 gramas, tá? Repetindo, 600 gramas é a quantidade necessária de trigo para fazer um bolo de 1 quilo, tá bom? 1 quilo. Então, eu gasto 600 gramas de quilo. Sendo que o preço do quilo do trigo está R$ 3,50. Quando eu multiplico a quantidade vezes o preço, eu tenho um total de R$ 2,00. Então, para eu fazer um bolo de coco de 1 quilo, eu gasto R$ 2,10 de trigo, tá bom? Da mesma forma, o açúcar, para fazer um bolo de 1 quilo, eu gasto 200 gramas. Quanto que custa o quilo do açúcar? 1 quilo do açúcar custa R$ 5,00. Se eu estou gastando 200 gramas, é só eu multiplicar 200 gramas vezes 5. Então, eu gasto R$ 1,00 de açúcar para fazer esse bolo. Da mesma maneira, a manteiga, 100 gramas. Quanto que custa o quilo da manteiga? R$ 2,00, tá bom? Não se apeguem à veracidade ou não desses preços. R$ 2,00. Custam que você pegou aquele pacote lá, aquela caixa lá de vocês pegam da manteiga. Vamos imaginar que ali fosse 1 quilo, custa R$ 2,00. Então, 2 vezes 100 gramas, 220 centavos. Mesma coisa do coco. Quanto que está o preço do coco? R$ 3,00 o quilo do coco. Eu gastei 100 gramas de coco. Multiplicando, eu gasto 30 centavos. Então, quando eu somo esses totais nada mais é do que a quantidade, o valor que eu gasto de cada produto, tá bom? Então, o total da receita, R$ 3,60. Então, eu cheguei a um número muito importante. Eu gasto para fazer 1 quilo de bolo de coco, R$ 3,60. E eu quero ter um lucro de 100%. Lembrando, eu sempre uso 100% de markup, de margem de lucro, que corresponde ao dobro. Eu já vou falar para vocês. Não se preocupem como calcular isso. Isso vai ser ensinado mais para frente na nossa aula, tá? Então, 3,6, 3,60, para eu ter um lucro de 100%, eu vou gastar 7,20. Então, isso me dá uma tranquilidade, porque ao vender por 7,20, eu consigo o quê? Eu consigo pagar as despesas que eu tive e eu consigo ter outros gastos também que eu tenho, como energia, eu tenho gasto com funcionário, eu tenho gasto, né? Diversos tipos de gasto, e ainda sobra um pouco para mim. Então, o objetivo de ter uma receita é justamente poder cobrar um preço justo e necessário para pagar as despesas, em sobrar alguma coisa para outras despesas e a retirada pessoal. Tá bom?
Como fazer o cálculo de porcentagem? Volto a repetir. No futuro, vamos ver isso. Eu vou ensinar para vocês toda essa matemática necessária na parte o que é necessário num comércio, né? No mundo corporativo aí, quais são as contas, onde que a matemática entra. Eu não vou sair me aprofundando, eu vou ensinar apenas o que é realmente necessário para que você consiga no dia a dia dar um desconto, acrescentar uma porcentagem. Isso tudo a gente vai aprender de forma muito prática, não só na calculadora, mas também no papel. O aluno do ID está preparado para fazer essas contas no papel. Se você tiver sem energia, sem nenhum equipamento em mãos, você vai conseguir fazer no papel de uma forma bem prática, posso te garantir isso. Então, ó, sem a elaboração da ficha técnica, o preço de venda fica sem parâmetros. E o estoque da matéria-prima fica sem controle. Vamos destrinchar isso aí? Olha só. Primeiro, grande problema de não ter uma ficha técnica. Eu vou cobrar, vamos continuar com o exemplo do bolo. Se eu vou cobrar um bolo, um valor X, sem ficha técnica, eu não tenho nenhuma forma de garantir por que eu estou cobrando aquele preço. Eu vou estar cobrando aquele preço porque o vizinho cobra aquele preço. Mas o que a ficha técnica me dá? Eu sei exatamente quanto que eu gastei para fazer aquele 1 quilo de bolo. Isso me dá segurança para eu saber quanto que eu quero ter de lucro com isso, qual a minha margem de lucro. Então, se eu tenho essa ficha técnica bem elaborada, eu coloco uma margem de lucro, eu tenho um preço de venda. Então, aquilo ali, eu não dependo do meu vizinho, nem A nem B. Dessa forma, eu não vou cobrar nem muito barato, nem muito caro. Existe uma lógica no preço de venda. Eu não posso cobrar muito acima, senão ninguém compra, né? Porque hoje em dia o valor é muito importante, as pessoas fazem pesquisa de mercado. Mas, em contrapartida, também eu não posso cobrar um preço mínimo, vender muito, que não dê para eu pagar minhas despesas. Aí eu quebro vendendo muito. Então, a ficha técnica me dá essa tranquilidade. Até quanto que eu posso cobrar? Vou fazer uma promoção de bolo? Tá bom. Mas essa promoção tem que permitir que eu venda num valor que dê para pagar minhas despesas, pelo menos. Então, ficha técnica é muito importante. E quando se trata de estoque, presta atenção, eu preciso saber como que esse estoque está baixando. Na ficha técnica, eu sei quanto que eu gasto de trigo, de açúcar, de manteiga. Percebe? Quando eu produzo um bolo, eu vou saber quanto que o meu estoque de matéria-prima diminui. Se eu não tenho ficha técnica, esse estoque vai sumir, eu não vou ver, eu não vou saber o que está acontecendo. Se estiverem me roubando, eu também não vou saber. Ou seja, a falta de ficha técnica é um descontrole total numa empresa, tá bom? E eu volto a afirmar, como eu estou no mercado há mais de 20 anos, a maioria das empresas que trabalham nesse segmento, padaria, por exemplo, bares e lanchonetes, não fazem ficha técnica. Absurdo é, mas isso é a realidade. Eu vivo essa realidade. E é algo assim impressionante. Não fazem por falta de conhecimento, falta de tempo. Só sei que a maioria não faz. Te falo que 90% não faz a ficha técnica dos seus produtos fabricados. Então, é fundamental determinar as quantidades necessárias de todos os ingredientes para a fabricação do produto em questão. E tudo deve ser lançado no sistema. O RP vai ter um módulo de ficha técnica. Não adianta estar isso no papel. Isso tem que estar lançado no sistema, porque a partir dessa ficha técnica, o sistema consegue dar baixa na matéria-prima, a partir do momento que ela é produzida. Ok? Dica importante. Agora, olha só. Eu vou ler aqui e vou explicar uma dica muito importante. A ficha técnica deve ser montada para fazer 1 quilo de bolo. Eu estou sempre falando em 1 quilo. O bolo é vendido por quilo. Esse é o segredo. Sendo assim, sabendo quanto foi gasto para fazer 1 quilo, basta eu acrescentar a margem de lucro para a montagem do preço de venda. Não adianta eu ter uma receita que dê para fazer 3,5 quilos de bolo. Percebe que não faz sentido? Porque na sua plaquinha lá você vai falar assim, ó, o quilo do bolo custa tanto. Então, a ficha técnica tem que ser para 1 quilo de bolo. Então, isso é muito, muito claro, tá bom? A ficha técnica tem que ser feita para medida
pelo peso que ele é vendido. Se eu vendo o bolo a 1 quilo, eu tenho que ter o preço. Vamos imaginar, vamos mudar a questão. Vamos imaginar que eu vendo 10 quilos de bolo a X. Se eu vendo 10 quilos de bolo a X, eu teria que ter uma receita de 10 quilos de bolo. Quanto que custou fazer 10 quilos de bolo? Percebe? A coisa tem que estar vinculada na unidade que eu estou vendendo. Se o bolo é vendido a quilo, eu tenho que ter uma ficha técnica do quilo. Tá bom? Faz sentido para vocês? Vamos seguir. Agora, gente, nós vamos falar de como o estoque trabalha relacionado à ficha técnica. Lembra que eu falei? O motivo de existir a ficha técnica são 2 critérios. Como eu vou criar meu preço de venda, elaborar, eu preciso saber quanto que aquela receita custou, né? Quanto que custou fazer um bolo para eu colocar uma margem de lucro e chegar no meu preço de venda. Agora eu quero saber como que o estoque vai trabalhar baseado na ficha técnica. Olha isso aqui. Vamos tomar como base aqui, ó, 1 quilo de bolo de chocolate. Vamos pegar essa receita. Gente, ó, não vou me culpar por se a receita estiver maluca, não. Vai ter aluna aí que é especialista e vai falar que ó, o professor Adriano viajou, mas não é minha prática, não. Infelizmente, isso aí eu não tenho esse dom, não, tá? Minha esposa não deu essa sorte. Então, mas vamos na ficção. Para eu fazer 1 quilo de bolo, ovos, 3 unidades. Eu gasto 3 ovos. Açúcar, 1 xícara e meia. Eu tenho que converter para a unidade que eu compro. Por isso que eu botei ali 300 gramas. Por que isso, professor? Percebe que eu tenho que saber quanto que custa o quilo de açúcar? Mas se na receita tem 1 xícara e meia, eu tenho que saber quanto que cabe numa xícara. Senão eu não consigo fazer a ficha técnica, a receita. Tudo tem que estar vinculado na unidade que eu compro. Ó, ovos ali eu estou colocando 3 unidades, né? Eu compro 1 dúzia de ovos, certo? Quando você vai no supermercado, a dúzia do ovo custa tanto. Dúzia são 12 ovos. Então, eu tenho que saber quanto que custa um ovo, porque eu tô falando que uso 3 ovos na receita. 3 ovos eu vou multiplicar pelo preço unitário do ovo para eu chegar, tá? Quando eu vejo na receita o açúcar 1 xícara e meia, eu não compro 1 xícara de açúcar, eu compro 1 quilo. Então, essa 1 xícara e meia vai ter quanto? 300 gramas. Farinha de trigo, 2 xícaras. Você vê muito isso em receita, em 2 xícaras. Farinha de trigo eu compro em quilo, não compro em xícara. 2 xícaras equivale a 400 gramas. Chocolate em pó, 1 xícara, mesma coisa, 200 gramas. Eu tenho que converter para a unidade que eu compro, porque eu vou ter o preço do quilo, né? No caso do ovo foi diferente. Como eu botei 3 ovos, eu tenho que saber quanto que custa um ovo. Como eu compro no supermercado um pacote de 12, 1 dúzia, da mesma forma, se tivesse um pacote lá com 24 ovos, eu divido por 24, eu vou saber quanto custa um ovo para chegar nas 3 unidades. 3 vezes 1, né? Óleo também, 1 xícara, 200, tudo ali. Fermento, 1 colher de chá, 4 gramas. Então, tudo tem que ser convertido para o preço da unidade de compra. Tudo é quilo, né? Então, tem que ter esse cuidado, tá? Entenderam? Ficou claro isso aí? Eu preciso sempre converter a quantidade da receita para a unidade que eu compro. Se eu compro em quilo, na minha receita a quantidade tem que estar em quilo, porque aí eu vou multiplicar a minha quantidade pelo preço do quilo. Fechou? Tá bom. Presta atenção, gente. Vamos lá. Vamos falar sobre o impacto que a ficha técnica causa no estoque de uma empresa. Vamos falar primeiro no estoque da matéria-prima usada na receita especificamente. Essa que a gente tratou agora, né? Ovos, açúcar, farinha de trigo, chocolate em pó, óleo, fermento. Vocês concordam que todos esses ingredientes são comprados? Então, vamos imaginar um estoque de uma empresa, gente. Quando eu compro, através de uma nota fiscal de fornecedor, nós vamos lá no ERP, no sistema, damos entrada nessa mercadoria, que é a matéria-prima. Lembra que nós falamos lá atrás? Tem 3 tipos de produtos. Nós estamos falando uma coisa básica, tá, gente? Existe mais, mas nosso curso é básico para dar uma
uma ideia para vocês do que acontece. Então, eu não vou sair me aprofundando, não faz sentido agora. Então, nós tratamos de produto acabado, que é aquele produto que eu compro e vendo. Ele não precisa ser produzido nem processado. A Coca-Cola, o leite, o Guaraná, né? Você compra e você vende, compra e vende. Você não precisa processar o produto. Tem a matéria-prima e a fabricação. Fabricação é um produto que você não compra. Ele é fabricado dentro da empresa com a matéria-prima que você comprou e aí você vai vender o produto fabricado. Agora, olha só o que acontece no estoque. O produto acabado que eu compro e vendo, ele entra no estoque. Quando eu compro, a nota do fornecedor, eu comprei, e ele sai com a venda. Então, o movimento dele é direto. Ele entra, ele sai, ele entra, ele sai. Agora, o que acontece com a matéria-prima? Eu compro essa matéria-prima, eu compro trigo, eu compro a farinha, eu compro o ovo, mas esses produtos não são vendidos, eles são matérias-primas, eles são processados na receita, na ficha técnica, e são transformados num bolo. O bolo, ele só sai, ele é só vendido. Eu vendo bolo, eu não compro bolo, tá? Pode até ter lugares que compram bolo, mas eu não estou falando disso. Estou imaginando uma padaria que vende bolo, compra matéria-prima. Percebe se não tiver a ficha técnica o que vai acontecer no estoque, a bagunça? Por exemplo, o óleo, o trigo, eles entram. Eles são processados, transformados em bolo e o bolo sai. Vamos imaginar sem ficha técnica a confusão? Vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Essa matéria prima entra no estoque, mas quando a empresa não faz ficha técnica, esses produtos jamais saem do estoque, pois eles não são vendidos. Os produtos vendidos são os produtos fabricados. Vamos lá, vamos voltar aqui. Presta atenção, aluno do ID. Eu compro trigo, eu compro a manteiga, eu compro o ovo, preparo um bolo e vendo o bolo. Então, esses dois produtos, matéria-prima e fabricação, qual é a diferença? A matéria-prima entra, ela nunca sai. Ela é processada e o bolo é vendido. E o bolo nunca entra, ele só sai. O que a ficha técnica vai fazer? Ele vai fazer com que o estoque da matéria-prima seja baixado a partir do momento que eu fabrico o bolo. Percebe? O trigo está lá no estoque, lá no almoxerifado, enfim, no estoque guardado. Aí eu falo assim, vou preparar bolo. Aí o funcionário vem, tira do estoque, dá baixa no estoque da manteiga, do trigo, né, dos ingredientes. Ele vai lá e tira. O ato de tirar do seu estoque, você está dando baixa no produto. Ele não foi vendido. Ele saiu do estoque para ser produzido o bolo. Então, o movimento da matéria-prima dentro de um estoque, como é que é a vida de um movimento de matéria-prima? Ela entra através de uma nota fiscal, chegou no seu estoque, aumentou o seu estoque, e no momento que eu estou produzindo o bolo, o estoque da matéria-prima é baixado, entendeu? Da mesma forma, o bolo, ele não entra com uma nota fiscal, ele é produzido dentro da empresa. Então, quando eu estou produzindo, ele está entrando no estoque para ser vendido. Quando existe uma ficha técnica, a partir do momento que eu estou produzindo bolo, o sistema sabe quanto que eu gasto de matéria-prima para fazer aquele bolo. Então, o ato de fabricar um bolo, como eu tenho as quantidades da ficha técnica, eu dou baixa na matéria-prima. Beleza? Aí o meu estoque de matéria-prima ficou perfeito. Eu entro com a nota de fornecedor, ok? E no momento da produção, como eu tenho ficha técnica, eu baixo essa matéria-prima. Aí o estoque, ó, aumenta quando eu compro e quando eu faço a produção do bolo, ele cai. Perfeito. E o bolo? A partir do momento que eu tenho a ficha técnica, quando eu produzo o bolo, ele entra no estoque. Ele não vende um fornecedor. Ele entra no estoque quando eu fabrico. Então, tem a ficha técnica. Quando eu fabrico, o bolo entra no estoque. Quando eu vendo, ele dá baixa no estoque. Agora, quando não tem ficha técnica, o que acontece? A bagunça que acontece, a matéria-prima entra. Não tem ficha técnica, estou produzindo, não é dado baixa, essa matéria-prima não diminui. Então, o trigo, o estoque do trigo,
só aumenta, só entra nota, vai aumentando, 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 da manteiga, do ovo, porque eu não tenho ficha técnica, ele não diminui. E o bolo, como não tem ficha técnica, eu não tenho esse processo de produção, ele não entra, ele só sai, só sai, só sai. Então, a matéria-prima só aumenta, o bolo só, produto fabricado só sai. Então, o estoque da matéria-prima fica lá em cima, aquela confusão. E o estoque do produto fabricado fica negativo, porque ele só sai. Vocês estão percebendo a importância da ficha técnica? Vamos lá, resumindo, a empresa que não faz a ficha técnica, o produto matéria-prima somente entra, nunca sai. Ou seja, os estoques ficam totalmente errados, ficando com valores altos, porque a matéria-prima só entra, ela não baixa no estoque, porque o sistema não sabe quanto que eu gasto de matéria-prima para fazer um bolo. Perceberam a lógica do negócio? Uma coisa tão importante para a empresa que não acontece por falta de um funcionário capacitado que entenda da importância disso. E falta muita boa vontade, tá? Porque dá trabalho para montar uma ficha técnica. Os funcionários querem trabalho? Não. Mas o aluno do ID é diferenciado, é proativo, ele vai além, ele faz muito mais do que é pedido para ele. Isso tem um valor agregado imenso no mercado de trabalho. Agora, vamos pensar com relação aos produtos fabricados, coisa que eu já falei, acontece exatamente o contrário. Os produtos fabricados nunca entram. Percebe? Você não compra um bolo. Estou falando de padaria que não compra bolo, que fabrica. O bolo, ele só sai, porque chega a matéria-prima, é produzido, só sai, só sai, só sai. O estoque fica negativo. Então, eles nunca entram, pois são fabricados dentro da empresa, eles somente são vendidos. Neste caso, os produtos fabricados ficam com estoque negativo, porque só sai, nunca entra. A matéria-prima só entra, nunca sai. Matéria-prima, estoque lá em cima, produto acabado, estoque negativo. Olha a confusão. Loucura, né? Absurdo, né? Isso acontece nas empresas. Na maioria das empresas, aluno do ID, você está sendo preparado para acabar com essa realidade, para virar o jogo, para fazer a diferença. Por isso que eu estou te falando. Alunos diferenciados, funcionários diferenciados. Estamos fazendo campeões para o mercado de trabalho. Vocês estão entendendo agora o porquê que não é loucura da minha cabeça? Eu vivo isso diariamente. Então, produtos acabados, saldo negativo. Matéria-prima, saldo muito alto. Percebe a bagunça que fica o estoque pela falta de ficha técnica? Quando a empresa possui uma ficha técnica, a empresa consegue controlar sua produção, pois consegue dar baixa na matéria-prima e, simultaneamente, dar entrada no produto acabado. A ficha técnica ela faz esse meio de campo. O ato da produção, de produzir um bolo, significa dar baixa na matéria-prima e dar entrada no produto acabado. Percebe? É importante que vocês entendam essa dinâmica, tá bom? Vamos ver como acontece na prática a rotina de uma empresa organizada que tem ficha técnica. Vamos tomar como exemplo a venda de 1 quilo desse bolo de chocolate. Ao produzir esse bolo, o produto fabricado entra no estoque. E, ao mesmo tempo, é dado baixa em toda a matéria-prima utilizada. Então, olha só, quando eu fabrico 1 quilo de bolo, automaticamente 3 estoques são baixados do estoque, 300 gramas de açúcar são baixados, 400 gramas de farinha em pó, chocolate em pó, 200 gramas são baixados, óleo, 200 gramas são baixados, fermento, 4 gramas. Então, vamos imaginar, eu comecei meu estoque com uma dúzia de ovos, 24. 1 quilo de açúcar, vamos supor que todo dia eu tenho no meu estoque 1 quilo de cada coisa. Ao fabricar um bolo de 1 quilo, se eu tinha uma dúzia de ovos, agora eu terei 9, ok? Então, ao final de uma produção de 1 quilo, fabriquei um bolo de 1 quilo, quando eu for ver meu estoque, ele vai ter 9 ovos, ok? Quando eu for ver o meu açúcar, que tinha 1 quilo, terei 700 gramas.
Minha farinha de trigo tinha 1 quilo, terei 600 gramas. Meu chocolate em pó, eu tinha 1 quilo, vou ter 800 gramas. Meu óleo tinha 1 quilo, terei 800 gramas. Meu fermento tinha um pacote de 1 quilo, teria 900 e poucas gramas. Percebe? Então, no ato de fabricar 1 quilo de bolo, como eu sei a quantidade que eu gasto em cada um, o estoque é baixado. Aí está a grande organização de um estoque que é provocado pela ficha técnica. É algo muito importante, mas muito importante mesmo. Então, alunos do ID, ouçam essas aulas, tá? E para vocês entenderem o processo. Então, uma ficha técnica representa o quê? Um estoque correto. Um estoque correto. Porque quando você for lá no RP e consultar o estoque, você vai poder confiar. Porque a partir do momento que eu fabrico um produto, todos os seus ingredientes são baixados. E uma coisa fundamental para a sobrevivência da empresa, um preço de venda justo. Para eu cobrar um preço que consiga cobrir as despesas, sobrar dinheiro para pagar outras despesas e também de fazer a retirada, eu preciso saber quanto que custou, pois baseado numa margem de lucro que eu desejo, eu vou botar um preço de venda justo. Gente, isso é simplesmente a sobrevivência da empresa. Então, estamos falando de uma empresa sobreviver ou falir. Tá? Ficha técnica, gente, é algo fundamental para aquelas empresas que fabricam produtos. Isso em qualquer tipo de segmento que haja fabricação. A ficha técnica correta é o segredo do sucesso. E se você quer ser um aluno diferenciado, um funcionário diferenciado para o mercado de trabalho, procure entender esse assunto, procure ouvir essas aulas, não avance sem saber isso. Teve dúvida? Pergunta para o professor Adriano, que eu vou te ajudar no que eu precisar, no que você precisar, na verdade, né? Fique atento com os detalhes, faça simulações, simule receitas, né? De qualquer coisa, de pudim, de bolo, de sanduíche, entendeu? Porque a prática leva à perfeição. Lembra daquela palavra? Ou, teve turmas que nós tivemos o treinamento, né, sobre a repetição contínua. Se você ainda não teve aula ainda sobre uma imersão do ID, isso nós tratamos nessa imersão. É a repetição contínua para levar à perfeição. Não estou aqui para dar um assunto para a prova, para você aprender, tirar 10 na prova e esquecer, não. Isso é conhecimento para a vida, para você trabalhar como funcionário ou para você ter o seu próprio negócio. Isso é mais importante ainda. Se você quer montar uma empresa, por menor que seja, você vai montar um bolo na sua casa, vai vender bolo, você vai vender coxinha, você tem que saber quanto custa para você vender com preço justo. Você possa ter condições de pagar suas despesas e poder realmente ter continuidade. Senão, nada disso será possível, ok? Então, para qualquer nível de negócio, qualquer empreendimento que você venha trabalhar ou no seu próprio negócio, a ficha técnica é fundamental. Então, meus alunos, estamos aqui para encerrar. Não desista. Se isso te parecer meio puxado, muita informação, a repetição leva à perfeição. Tá? A forma, essa técnica, essa metodologia do ID justamente é essa. Coloque um fone de ouvido, vá para um lugar afastado, ouça diversas vezes, faça os exercícios. Tirar nota 10 na prova é o que menos importa para mim, não é isso. Quem vai se reprovar é você mesmo, tá? Não adianta tirar uma nota 10, ficar em destaque no ID, mas se a partir do momento que essa prova passou, você vai esquecer, isso não adianta. Então, tente assimilar esse conteúdo de forma permanente. Por isso que nossa metodologia é ir passo a passo, não estamos com pressa, não estamos aqui na correria para que você pegue o diploma mais rápido possível, não. É que você possa assimilar esse conteúdo e possa levar isso para a sua vida. Como eu falei, essa informação tem que estar ali de maneira
e você, no reflexo, você já saiba responder essas questões. E isso no mercado de trabalho faz toda a diferença. Nós estamos trabalhando para criar uma mão de obra diferenciada. Você precisa ficar acima da média, você precisa destacar, você precisa ter proatividade. Nós queremos que você chame a atenção positivamente do seu empregador, tá? E de maneira que você possa ser relevante no ambiente que você esteja inserido. Vá além do que te peça. Se chegou num local que não tem ficha técnica, se proponha para fazer. E se tiver alguma dúvida, pergunte para mim, nós vamos estar sempre juntos. Mesmo que você já passe pelo ID, mas nós estamos aí para retirar dúvidas, para te ajudar no que for preciso. E se for o seu negócio, o próprio negócio, é mais importante ainda. Para montar o seu negócio, que você possa ter um negócio saudável, você precisa ter todo tipo de controle, ok? Estamos juntos aí e até a próxima aula.